Boa noite a todos. Pergunto ao primeiro secretário se há número legal para iniciar a reunião. Presidente, há um número legal para o início da sessão. Eu convido a vereadora Maria Aparecida Ribeiro a ler o trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, secretários presentes e funcionários, boa noite. Batismo de Jesus. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito Santo. E do céu baixou uma voz: Eis meu Filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão extraordinária realizada no dia 14 de janeiro. Ata da sessão extraordinária realizada no dia 14 de janeiro de 2021. No dia 14 de janeiro de 2021, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, na cidade de Comendador Levi Gasparian, realizou-se sessão extraordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, passando a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Na sequência, na ausência do vereador Nilton Ney de Oliveira, primeiro secretário da vereadora Rosileia Gama, segunda secretária, solicitou ao senhor vereador Tiago Inês de Paula, segundo vice-presidente, que realizasse a leitura da ata da sessão solene de posse dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito, realizada no dia 1º de janeiro de 2021, que, não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo o senhor presidente, considerando a nomeação do vereador Leonardo Francisco no cargo de secretário municipal de serviço público, conforme portaria número 008/2021, gabinete do prefeito, declarou vago o cargo de vereador. Assim sendo, o presidente, cumprindo o disposto no artigo 50 da Lei Orgânica do município de Levi Gasparian e no artigo 93 do Regimento Interno da Casa, procedeu à cerimônia de posse do senhor Diego Simões de Lima Salgado, suplente do vereador Leonardo Francisco, convidando o mesmo para postar-se diante a mesa diretora e prestar o juramento. O vereador Diego Simões de Lima Salgado cumpriu o protocolo e foi empossado pelo senhor presidente, ocupando em seguida o seu lugar no plenário. Continuando com os trabalhos, passou-se a leitura do termo de posse do vereador Diego Simões de Lima Salgado, assinado pelo senhor presidente e pelos demais legisladores presentes. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou de processo número 001/2021, projeto de decreto legislativo número 001/2021, de autoria da mesa diretora, que prorroga o prazo do decreto legislativo número 541, de 1º de outubro de 2020, e dá outras providências. Na sequência, como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, o senhor presidente anunciou que seria realizada a eleição dos integrantes das comissões permanentes para o biênio 2021-2022, conforme preceitua o regimento interno da Casa. Para a Comissão Permanente de Justiça e Redação, foi apresentada a chapa única, formada pelos vereadores Sérgio Nepomuceno de Souza, Maria Aparecida Ribeiro e Tiago Frederico Maia. O senhor presidente colocou a chapa única em votação, sendo a mesma eleita por unanimidade. Prosseguindo, para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, foi apresentada a chapa única, composta pelos vereadores Sérgio Nepomuceno de Souza, Maria Aparecida Ribeiro e Tiago Frederico Maia. O senhor presidente colocou a chapa única em votação, sendo a mesma eleita por unanimidade. Na sequência, para a Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde,
foi apresentada a chapa única, formada pelos vereadores Tiago Inês de Paula, Tiago Frederico Maia e a vereadora Maria Aparecida Ribeiro. O senhor presidente colocou a chapa única em votação, sendo a mesma eleita por unanimidade. Em seguida, para a Comissão Permanente de Economia e Defesa do Consumidor, foi apresentada a chapa única, composta pelos vereadores Tiago Inês de Paula, Tiago Frederico de Maia e Sérgio Nepomuceno de Souza. O senhor presidente colocou a chapa única em votação, sendo a mesma eleita por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente anunciou que interromperia a sessão para que os integrantes da comissão se reunissem para elegerem seus membros para analisar o processo 001/2021. Reiniciada a sessão extraordinária, o senhor presidente registrou que as comissões permanentes para o biênio 2021-2022 ficaram assim definidas. A Comissão Permanente de Justiça e Redação foi composta pelos vereadores Sérgio Nepomuceno de Souza, presidente, Maria Aparecida Ribeiro, vice-presidente, e Tiago Frederico Maia, membro. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento foi composta pelos vereadores Tiago Frederico Maia, presidente, Sérgio Nepomuceno de Souza, vice-presidente, e pela vereadora Maria Aparecida Ribeiro, membro. A Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde foi composta pela vereadora Maria Aparecida Ribeiro, presidenta, e pelos vereadores Tiago Frederico Maia, vice-presidente, e Tiago Inês de Paula, membro. A Comissão Permanente de Economia e Defesa do Consumidor foi composta pelos vereadores Tiago Inês de Paula, presidente, Tiago Frederico Maia, vice-presidente, e Sérgio Nepomuceno de Souza, membro. Continuando os trabalhos, passou a ordem do dia com apreciação do processo número 001/2021, projeto de decreto legislativo número 001/2021, de autoria da mesa diretora, que prorroga o prazo do decreto legislativo número 541/0 de 1º de outubro de 2020 e da outras providências. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 001/2021, foram os mesmos colocados em votação e aprovação por unanimidade. Em seguida, como não havia mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente, atendendo à solicitação do vereador Diego Simões de Lima Salgado, anunciou que quebraria o protocolo e permitiria ao legislador que fizesse uso da palavra. O vereador Diego Simões de Lima Salgado ocupou a tribuna e iniciou seu discurso agradecendo a Deus, a seus eleitores, a oportunidade de fazer parte do Legislativo Gaspariense. O vereador lembrou de 123 votos que recebera na eleição e aproveitou para agradecer a sua equipe, que trabalhara arduamente durante a campanha eleitoral, ao senhor prefeito, ao senhor presidente e ao vereador Leonardo Francisco, que assumira o cargo de secretário municipal de Serviços Públicos. O vereador Diego Simões de Lima Salgado parabenizou o senhor presidente e a equipe do Executivo pelo trabalho realizado para minimizar os estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias e ressaltou que o seu intuito era trabalhar em comunhão com os pares e buscar a harmonia entre o Legislativo e o Executivo. O vereador declarou, para finalizar, que esperava desempenhar um mandato que beneficiasse Levi Gasparian com melhorias que atendessem aos anseios da população gaspariense. O senhor presidente parabenizou o vereador Diego Simões de Lima Salgado, seus familiares, amigos e eleitores, e desejou ao legislador sucesso em sua caminhada na vida pública. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaefer, Tiago Inês de Paula, Tiago Frederico Maia, Sérgio Nepomuceno de Souza, Diego Simões de Lima Salgado e a vereadora Maria Aparecida Ribeiro. Encerrando a sessão dos trabalhos, lavrou-se a presente ata, que vai por mim, primeiro secretário, datada e assinada, Comendador Levi Gasparian, 14 de janeiro de 2021. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Vou ter que quebrar novamente o protocolo, porque vagou-se, né? Tem a vaga aí para compor a mesa diretora de primeiro vice-presidente. Então, eu pergunto aí, quem não faz parte ainda da mesa, que tem o Tiago Maia, né? A Maria Ribeiro, o nosso amigo Loso, e o Diego não pode, por a questão de suplência. Então, entre vocês três aí, chegar num acordo. Não? Então, quem tiver aí de acordo aí entre vocês, a gente precisa, para dar andamento na sessão, para a gente ter a mesa composta. Eleger aí o primeiro vice.
Não, mas aqui é o segundo secretário. É o primeiro vice-presidente. O primeiro vice era o Léo Mancha, mas como ele foi para a secretaria, o suplente não pode, a gente tem que eleger um aí. Aí, para ser uma coisa democrática, a gente precisa falar, né? Ô, presidente, boa noite a todos. Boa noite a todos os secretários e servidores aqui presentes, ao Zé Roberto, a todos os funcionários. Eu dou meu voto favorável para a Maria e assumir a primeira vice aí. Tem mais alguém para concorrer? Então, eu peço aí o vereador Sérgio que manifeste seu voto. Voto favorável, presidente. Peço o vereador Newton Ney que manifeste seu voto. Presidente, eu voto favorável a Maria para exercer o cargo do qual ela se candidata. Eu aceito ser a primeira vice-presidente, então meu voto é meu. Tiago Inês. Sou favorável. Tiago Maia. Sou favorável, presidente. Diego. Sou favorável, presidente. Como eu já os cumprimentei na hora de fazer a leitura da Bíblia, eu gostaria de agradecer imensamente os nobres colegas por esse voto favorável e me comprometendo do que eu puder fazer para ajudar nessa mesa diretora, ajudar esta casa, estarei sempre com bastante disposição. Muito obrigada pelo voto de confiança. A casa agradece, vereador. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem 001/2021. Assunto: altera a Lei Municipal número 1029, de 17 de setembro de 2019. Observação: pedido de urgência no trâmite processual. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, sirvo do presente para encaminhar a esta douta casa, conforme anexo, o projeto de lei número 001/2021, o qual pretende instituir a gratificação mensal para os servidores que venham a compor a Comissão Permanente de Licitação e Pregão. Certamente é de conhecimento dos nobres vereadores a dificuldade de se encontrar servidores dispostos a compor a Comissão de Licitação e Pregão. Obviamente, em razão da complexidade dos trabalhos, por tais atividades serem constantes objetos de controle do Tribunal de Contas e do Ministério Público e por conta da necessidade de estender o horário de trabalho, a Comissão de Licitação em nosso município tem um papel muito importante, haja visto que o serviço é centralizado em somente um órgão, que tem a missão de manter a administração pública municipal em pleno funcionamento, seja adquirindo bens de consumo, seja contratando obras e serviços. Neste caso, a gratificação é para o pregoeiro e a equipe de apoio que é composta na forma do Decreto 1059, de 12 de fevereiro de 2010.
O pregão é a sexta modalidade de licitação, sendo instituída pela Lei 10.520/2002. Essa modalidade de licitação é utilizada para a aquisição de bens e serviços comuns de qualquer valor, em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação de licitante com a proposta de menor preço, podendo ser realizada de maneira presencial, onde os licitantes se encontram e participam da disputa, ou eletrônica, onde os licitantes se encontram em sala virtual, pela internet, usando sistemas de governo ou particulares. Assim, a gratificação constituirá ao mesmo tempo um estímulo e uma compensação merecida para os servidores efetivos, ou não, que vierem a assumir a grande responsabilidade de compor a Comissão Permanente de Licitação. Ante o exposto, ciente que Vossa Senhoria entende que a dificuldade mencionada já é uma realidade que enfrentamos e que precisamos estimular a permanência e adesão dos novos servidores à composição da Comissão Permanente de Licitação e Pregão, outro assim, contamos com a colaboração do Poder Legislativo para que o projeto em apreço seja convertido em lei, sendo que se oferece para o momento aproveito e o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais pares protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de Lei número 001 de 18 de janeiro de 2021. Altera a Lei número 1029 de 17 de setembro de 2019, que institui a gratificação mensal para o servidor efetivo designado para compor a Comissão Permanente de Licitação e Pregão. O povo do município de Comendador Levi Gasparian, por seus representantes, decreta e eu sancione a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 1029, de 17 de setembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituída a gratificação para o servidor em exercício da função de membro de Comissão Permanente de Licitação e Pregão no âmbito do município de Comendador Levi Gasparian, conforme atribuições previstas nas leis federais número 8.666/93 e 10.520/2002. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei 1029, de 17 de setembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 2º, o valor da gratificação será de R$ 200 por pregão presencial ou eletrônico, limitando-se ao pagamento da gratificação de 10 pregões mensais. Artigo 3º, o artigo 1º da Lei 1029, de 17 de setembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 3º, durante o período em que estiver recebendo a gratificação, o servidor ficará à disposição do município conforme necessidade dos trabalhos da comissão, renunciando à vinculação da carga horária do seu cargo. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, registra-se, publica-se e cumpra-se. Comendador Levi Gasparian, 18 de janeiro de 2021, Cláudio Manarino, prefeito. Comendador Levi Gasparian, 22 de janeiro de 2021. Mensagem número 002/2021. Assunto. Dispõe sobre o acordo de parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Comendador Levi Gasparian com seu RPPS, Regime Próprio de Previdência, Leviprev, e da outras providências. Observação, pedido de urgência no trâmite processual. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, sirvo da presente para encaminhar a esta douta casa, conforme anexo, o projeto de lei número 002/2021, o qual pretende realizar o parcelamento dos débitos previdenciários, contribuição patronal, acordos de parcelamento e aporte para cobrir o déficit atuarial, conforme planilha de débitos que seguem anexo. Certamente é de conhecimento dos nobres vereadores que a pandemia causou enormes problemas financeiros para os entes federados. Diante deste fato, antevendo a possibilidade de inadimplência dos entes da Federação com os regimes próprios de Previdência Social, o Governo Federal editou a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que autorizou a suspensão dos pagamentos na forma disposta do artigo 9 de seus parágrafos. Artigo 9º. Ficam suspensos na forma do regulamento os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos municípios com a Previdência Social com vencimentos a partir de 1º de março e 31 de dezembro de 2020. A assunção de que trata esse artigo, parágrafo 2º. A assunção de que trata este artigo
se estende ao recolhimento das contribuições providenciais patronais dos municípios devidos aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica. Tendo em vista a regulamentação federal, o município editou a Lei 1066, de 16 de julho de 2020, que autorizou a administração a suspender os pagamentos das cotas patronais e dos acordos de parcelamentos existentes. Vejamos. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a suspender os seguintes valores devidos ao regime próprio de Previdência Social, Levy-Prev, com vencimentos a partir do advento da presente lei até dia 31 de dezembro de 2020. Inciso 1. Prestações não pagas nos termos do acordo de parcelamento firmado em 28 de maio de 2020, com base nos artigos 5º e 5º-A das portarias dos Ministérios da Previdência Social, número 402, de 10 de dezembro de 2008. E, inciso 2, contribuições previdenciárias patronais devidas pelo município não pagas relativas à competência com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020. Todavia, a mesma legislação que autorizou criou a regra para o pagamento das competências não quitadas no momento correto. Assim, a Lei Municipal número 1066 de 2020 estabeleceu, com base na legislação federal, que os valores poderiam ser quitados em duas formas. A primeira, com o pagamento de uma parcela suspensa por mês, iniciando-se da mais antiga até a mais recente, ou então por meio de acordo de parcelamento, com no máximo 60 parcelas, que deverá ser formalizada até o dia 31 de janeiro de 2021, conforme disposto no artigo 4º e 5º. Artigo 4º. Cada prestação, nos termos do acordo de parcelamento de que trata o inciso 1 do artigo 1º, cujo repasse tenha sido suspenso nos termos da presente lei, deverá ser paga pelo município ao órgão ou entidade gestora do RPPS, com aplicação do índice oficial de atualização monetária da taxa de juros previsto no acordo, respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial, dispensada a multa de forma concomitantemente com as prestações vincendas a partir de janeiro de 2021, iniciando-se pela prestação mais antiga suspensa e terminando pela mais recente, em número total de meses igual ao número de prestações suspensas. Parágrafo único. Alternativamente ao disposto no caput, fica autorizado, observadas as demais condições estabelecidas no artigo 5º da Portaria do Ministério da Previdência Social número 402 de 2008 e o prazo máximo permitido pelo parágrafo 9º, artigo 9º da Emenda Constitucional número 103 de 2019, inclusive em casos de prestações relativas a termos de acordo de parcelamento firmado com base nos parâmetros estabelecidos no artigo 5º-A da referida portaria, que, inciso 1, as prestações suspensas sejam objeto de novo termo de acordo de parcelamento a ser firmado até 31 de janeiro de 2021, ou, inciso 2, o termo de acordo de parcelamento seja objeto de reparcelamento a ser formalizado até 31 de janeiro de 2021, não se aplicando a limitação de um único reparcelamento prevista no inciso 3 do parágrafo 7º do artigo 5º da Portaria do Ministério da Previdência Social, número 402, de 2008. Artigo 5º. As contribuições previdenciárias patronais de que trata o inciso 2 do artigo 1º, cujo repasse tenha sido suspenso conforme autorizado pela presente lei, deverão ser pagas pelo município ao órgão ou entidade gestora do RPPS com aplicação do índice oficial de atualização monetária e da taxa de juros prevista na legislação municipal para os casos de inadimplemento das obrigações de repasse, respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial, dispensada a multa até 31 de janeiro de 2021. Parágrafo único. Alternativamente ao disposto no caput, fica autorizado a observar as demais condições estabelecidas no artigo 5º da Portaria do Ministério da Previdência, número 402 de 2008, e o prazo máximo permitido pelo parágrafo 9º do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que as contribuições suspensas sejam objeto de termos de acordo de parcelamento a ser formalizado até 31 de janeiro de 2021. Desta forma, torna-se necessário para a administração municipal a realização de acordo de parcelamento nos termos dos protocolos dos propostos no presente projeto de lei, com a finalidade de garantir o recurso para a manutenção da máquina administrativa, bem como o município passa a cumprir com as obrigações atuais e futuras. Como é notório, a pandemia, até o momento, não cessou e seus efeitos ainda serão sentidos com mais ou
menos intensidade durante o exercício de 2021 e provavelmente até 2022. Ante o exposto e ciente de que Vossas Senhorias entende que a dificuldade mencionada já é uma realidade que enfrentamos, é que contamos com a colaboração do Poder Legislativo para que o projeto em apreço seja convertido em lei. Sendo o que se oferece para o momento, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e os demais pares, protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, Prefeito. Projeto de Lei número 002, de 22 de janeiro de 2021. Dispõe sobre o acordo de parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Comendador Levi Gasparian para com o seu RPPS, Regime Próprio de Previdência Social Levi-Prev, e da outras providências. O povo do município de Comendador Levi Gasparian, por seus representantes, decreta e sanciona a seguinte lei. Fica autorizado o parcelamento e reparcelamento dos débitos do município de Comendador Levi Gasparian, que trata a Lei 1066, de 16 de julho de 2020, para com seus RPPS, Regime Próprio de Previdência Social Levi-Prev, em 60 prestações mensais iguais e sucessivas, referente à competência de junho a dezembro de 2020. Parágrafo único. Os débitos de que trata o caput perfazem R$ 1.542.278,29, os quais serão corrigidos monetariamente e aplicados o juro do que trata a presente lei para fins de firmamento do competente termo de parcelamento ou reparcelamento na forma da legislação aplicável. Artigo 2º. Para apuração do montante devido, os valores originários serão aplicados pelo IPCA, Índice Nacional do Preço ao Consumidor, acrescido de juros de 1% ao mês, acumulado desde a data do vencimento até a data da assinatura do termo de parcelamento e reparcelamento de que trata a presente lei. Artigo 3º. Em caso de reparcelamento para apuração do novo saldo devedor, os valores consolidados do parcelamento ou reparcelamento anterior e das suas respectivas prestações não pagas serão atualizados pelo IPCA acrescido de juros simples de 0,5% ao mês, acumulados desde a data da consolidação do parcelamento ou reparcelamento anterior e das datas das suas respectivas prestações pagas até a data da nova consolidação do termo de reparcelamento. Artigo 4º. Artigo 4º. As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA, acrescido de juros simples de 0,5% ao mês, acumulado desde a data da consolidação do montante devido no termo do acordo de parcelamento até o mês do efetivo pagamento. Artigo 5º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA, acrescido de juros simples de 1% ao mês e multa de 2% acumulado desde a data do vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento. Artigo 6º. Fica assegurada a vinculação do FPM, Fundo de Participação do Município, como garantia das prestações devidas nos termos da presente lei, nos seguintes termos: das prestações acordadas nos termos de acordo de parcelamento, de reparcelamento e não pagas no vencimento, e das contribuições, inciso 1, das prestações acordadas nos termos do acordo de parcelamento e reparcelamento e não pagas no seu vencimento, e inciso 2, das contribuições previdenciárias da parte patronal vincendas e não pagas no seu vencimento. Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar na cláusula de termo de parcelamento e reparcelamento e das autorizações fornecidas ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas e vigorará a quitação do termo. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Comendador Levi Gasparian, 22 de janeiro de 2021, com Cláudio Manarino, Prefeito. Vai na lei. Comendador Levi Gasparian, 22 de janeiro de 2021, ofício número 015, gabinete 2021. Assunto: convocação à sessão extraordinária. Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, vem por meio dele solicitar a convocação de sessão extraordinária com urgência que a situação impõe para a deliberação do projeto de lei substitutivo 001 ao projeto de lei número 002 de 22 de janeiro de 2021, que dispõe sobre parcelamento do débito do município Comendador Levi Gasparian para o seu RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Atenciosamente, Cláudio Manarino, Prefeito. Projeto de lei substitutivo número 001 ao projeto de lei número 002 de 22 de janeiro de 2021.
dispõe sobre o acordo de parcelamento e reparcelamento dos débitos do município de Comendador Levi Gasparian para com o seu RRPPS, Regime Próprio de Previdência Social, Levi Prev, e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o parcelamento e reparcelamento dos débitos do município de Comendador Levi Gasparian, que trata a Lei 1066, de 16 de julho de 2020, para com o seu RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, Levi Prev, em 60 prestações mensais iguais e sucessivas, referente à competência de junho a dezembro de 2021. Parágrafo único. Os débitos de que trata o caput do caput perfazem R$ 1.542.278,29, os quais serão corrigidos monetariamente e aplicados os juros de que trata a presente lei para fins de firmamento do competente termo de parcelamento e reparcelamento na forma da legislação aplicável. Artigo 2º. Para a apuração do montante devido, os valores originais serão atualizados pelo IPCA e Índice Nacional de Preço ao Consumidor, acrescido dos juros legais de 1%, acumulados desde a data do vencimento até a data da assinatura do termo de parcelamento e reparcelamento de que trata a presente lei. Artigo 3º. Em caso de reparcelamento, para apuração do novo saldo devedor, serão consideradas parcelas não pagas referentes às competências de junho a dezembro de 2020. Serão atualizados pelo IPCA, acrescidas de juros de 0,5% ao mês, acumulado desde a data da consolidação do parcelamento anterior até a data da consolidação do termo de reparcelamento. Artigo 4º. As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA, acrescido dos juros de 0,5% ao mês, acumulado desde a data da consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do efetivo pagamento. Artigo 5º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA, acrescido dos juros de 1% ao mês e multa de 2%, acumulado desde a data do vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento. Artigo 6º. Fica assegurada a vinculação do FPM, Fundo de Participação do Município, para garantir as prestações devidas nos termos da presente lei, nos seguintes termos. Inciso 1. Das prestações acordadas nos termos de acordo de parcelamento, de reparcelamento e não pagas no vencimento. Inciso 2. Das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento. Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula de termo de parcelamento, de reparcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse de cotas e vigorará a quitação do termo. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário. Comendador Levi Gasparian, 22 de janeiro de 2021. Mensagem 003/2021. Assunto: autoriza a abertura de crédito adicional especial. Observação: pedido de urgência no trâmite processual. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, sirvo-me da presente para encaminhar a esta douta casa, conforme o anexo, o projeto de lei número 003/2021, o qual pretende realizar a abertura de crédito adicional especial na forma da Lei Federal 4.320/64. Segue a planilha anexo. Segue a planilha do anexo 1, cálculo do superávit financeiro. Cumprimentando vossas excelências e seus dignos pares, vimos encaminhar o projeto de lei para autorizar a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando a aplicação dos recursos referentes aos créditos repassados pelo Fundo Nacional, pelo FNS, em decorrência da pandemia mundial ocasionada pelo coronavírus Covid-19. Certo da habitual atenção que Vossa Excelência e seus dignos pares dispensarão ao projeto, que é de grande importância para o nosso município, solicito que o mesmo seja apreciado o mais breve possível, face à urgência de aprovação. Sendo que oferece para o momento, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais pares protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei número 003, de 22 de janeiro de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional especial. O povo do município de Comendador Levi Gasparian, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte lei.
Considerando o artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64, parágrafo 1º, inciso 1, o qual dispõe sobre a abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais relacionados com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Considerando o saldo financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício 2020, cujo valor é de R$ 550.376,37, desconsiderando o passivo financeiro no valor de R$ 18.000, resultando no superávit financeiro disponível de R$ 532.376,37. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no orçamento programa vigente no corrente exercício financeiro no valor de R$ 532.376,37 para atender as despesas com as seguintes dotações orçamentárias. Programa de trabalho 30.030.10.301.0026.2.566, fonte 116 SUS, natureza da despesa 3.1.90.04.00, contratação por tempo determinado, projeto e ou atividade, implantação de CT Covid-19. Unidade orçamentária, Fundo Municipal 1 de Saúde, Comendador Levi Gasparian. Suplementação, R$ 400.000. Programa de trabalho, 30.030.10.301.0026.2.566. Fonte 116 SUS. Natureza da despesa, 3.3.90.30.30. Projeto ou atividade, material de consumo. Unidade orçamentária, implantação do CT Covid-19. Unidade orçamentária, Fundo Municipal 1 de Saúde, Comendador Levi Gasparian, suplementação 95.300. Programa de trabalho 30.030.10.301.026.2.566, fonte 116 SUS. Natureza de despesa 3.3.90.30.39.00. Natureza: outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Projeto ou atividade, implantação de CT Covid-2019. Unidade, Fundo Municipal 1 de Saúde, Comendador Levi Gasparian, suplementação 22.076/37. Programa de trabalho 30.30.10.301.0026.2.566. Fonte 116 SUS. Natureza de despesa 4.4.90.50.00. Equipamentos e materiais permanentes. Projeto ou atividade, implantação de CT Covid-19. Unidade orçamentária, Fundo Municipal 1 de Saúde, Comendador Levi Gasparian. Suplementação 15.000, total 532.376,37. Artigo 2º, recurso para atender a suplementação classificada no artigo 1º, no valor de 532.376,37, são referentes ao superávit financeiro apurado em balanço patrimonial no exercício 2020, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 4.320, conforme anexo 1, cálculo do superávit financeiro exercício fim do 2020. Artigo 3º, o referido programa e suas respectivas ações ficam criadas na unidade orçamentária Fundo Municipal de Saúde, Comendador Levi Gasparian, enquadrando-se nas funções e subfunções adequadas conforme demonstrado no artigo 1º. Artigo 4º, fica neste ato autorizado o Poder Executivo a criar os elementos de despesa e fontes de recursos para a execução do programa e suas referidas ações, bem como abrir crédito adicional especial através de decreto, na forma do artigo 42 da Lei 4.320/64. Artigo 5º, o presente programa e as suas ações ficam neste ato aditados ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registra-se, publica-se, cumpre-se, Comendador Levi Gasparian, 22 de janeiro de 2021, Cláudio Manarino, prefeito. Requerimento 001/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Comendador Levi Gasparian. Requeiro na forma regimental apreciação em caráter de urgência urgentíssima na seguinte
das seguintes proposições. Processo 002/2021, projeto de lei número 001/2021, que altera a lei municipal número 1029, de 17 de setembro de 2019, que institui a gratificação mensal para o servidor efetivo designado para compor a Comissão Permanente de Licitação e Pregão. Processo número 003/2021, projeto de lei número 002/2021, que dispõe sobre o acordo de parcelamento de débitos do município de Comendador Levi Gasparian com o seu RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, Levi Prévio, e da outras providências. Processo número 004/2021, projeto de lei número 003/2021, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais, Comendador Levi Gasparian, 28 de janeiro de 2021. Lido aí o expediente, não há orador inscrito, eu coloco o requerimento em discussão. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Eu vou colocar. Como vai entrar em discussão, na hora da discussão, o nobre colega levanta aí a questão. Agora eu convido aí os integrantes das comissões a se reunirem para dar os seus pareceres. Suspendo a sessão aí, até o prazo dos nobres colegas fazer os pareceres.